E aí galera, tudo bem? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo do Igor Coleciona, que é o meu canal onde eu vou falar sobre os meus vinis, os meus jogos de videogame, sobre as minhas HQs, também sobre os filmes, afinal de contas eu coleciono toda essa parafernália aí. Para quem não me conhece, eu me chamo Igor Monteiro, eu sou historiador, também sou músico e designer. Inclusive, caso você queira acompanhar aí as minhas bandas, eu vou deixar aqui na descrição o link para o Instagram delas. E no meu primeiro vídeo eu vou falar sobre esse disco aqui, ó, Titãs, Cabeça Dinossauro, possivelmente o maior clássico aí do rock nacional e também um dos discos mais importantes aí da música brasileira, né? Eu decidi fazer uma review desse disco na semana em que o Titãs anunciou uma reunião de 40 anos com todos os membros originais, né? Exceto o Marcelo Fromer, que infelizmente faleceu. Aliás, uma história engraçada sobre a minha primeira cópia desse disco é que ele quebrou no meio. O carteiro jogou na garagem daqui de casa e algum desavisado passou com a moto por cima. Esse disco aqui foi gravado no lendário estúdio Nas Nuvens, em 1986. E para entender essa obra, a gente precisa compreender o contexto histórico da banda e do Brasil naquele momento, porque tem tudo a ver com a temática que esse disco aqui traz. Muita gente acha que esse daqui é tipo o primeiro disco de Titãs. Não é, esse aqui é o terceiro. Eles vinham de uma sequência de álbuns que vendiam mal. Então eles já estavam no final do contrato com a Warner, um contrato de 3 discos, e essa era a última chance do Titãs emplacar. Os 2 primeiros discos do Titãs tinham uma pegada mais new wave, mais dançante, mais yeah. E aqui no Cabeça Dinossauro eles vão romper com essa ideia. Eles vão adotar uma abordagem mais punk rock, mais crua. Nessa época teve um momento muito tenso e conturbado na carreira do Titãs. Tony Bellotto e o Arnaldo Antunes foram presos por porte de heroína. Aqui no Brasil a gente vivenciava o final da ditadura militar e o início da nova democracia brasileira no governo do Sarney. Governo que foi muito turbulento, né? Com inúmeros planos econômicos aí para resgatar o Brasil. Mas ainda existia um traço de censura da época ditatorial muito forte ainda. A gente vai destrinchar isso melhor daqui a pouco. Mas esse cenário turbulento e também uma espécie de coisa que estava engasgada na garganta aqui dos Titãs era justamente falar sobre aquele período repressivo e como as instituições, tipo a família, o próprio Estado, a polícia, ainda se mantinham muito repressivos nessa democracia nova. Eu considero muito importante também nesse disco aqui a entrada do Liminha. O Liminha, para quem não conhece, é um dos produtores mais famosos aqui do Brasil e mais importantes também para o rock nacional. Ele era baixista do Mutantes. Inclusive o baixo é um dos pontos mais cruciais aqui no Cabeça Dinossauro. E nessa época ele já era conhecido por ter produzido bons discos do Gilberto Gil e estava trabalhando com Paralamas de Sucesso também. A relação do Titãs com o Liminha inicialmente foi conturbada, houve ali um ruído na comunicação entre eles. Na época saiu umas puta fofoca lá de que os Titãs não gostavam dele, que ele era muito genérico, mas eles acabaram se dobrando ali para essa última tentativa de emplacar. Uma coisa muito interessante desse disco aqui é que dá pra dizer com certa facilidade que o Titãs ligou o botão do foda-se, né? Porque eles realmente romperam, como eu disse anteriormente, com a sonoridade dos 2 discos iniciais e também se esperava que esse disco não fosse tão pop assim. As músicas são extremamente pegajosas. Abrindo aqui o disco e lendo a ficha técnica, ele foi produzido, como eu já disse, pelo Liminha, pelo Vitor Farias e pelo Peninha. E olha, o Liminha também, além da direção artística desse álbum, ele participou na gravação de vários instrumentos, ele mesmo tocando guitarra, gravou um monte de sintetizador e bateria eletrônica também. A capa desse disco, na verdade, uma ilustração do Leonardo da Vinci, né? Essa daqui da frente é a cabeça urrando, ela estava exposta lá no Museu do Louvre, eles liberaram a utilização, o Sérgio Brito, que né, foi responsável pela arte conceitual do disco. E esse daqui de trás, ó, chama Cabeça Grotesca. Agora, para falar sobre a sonoridade desse disco, eu queria chamar muita atenção para o baixo e a bateria. Além de extremamente bem gravados, esse disco traz esse toque, né, para a sonoridade do Titãs, que eles tinham muito groove, né? E misturando isso com o punk rock, com aquela crueza do Cabeça de Dinossauro, ficou uma sonoridade muito única e original, que só eles têm. Então o Nando Reis, que era o baixista, inclusive fala
que o Liminha ali era realmente muito exigente nas gravações do baixo. O Cabeça Dinossauro é isso, é esse som meio mutante, é punk rock com new wave, com muito traço brasileiro. A primeira faixa, por exemplo, é uma canção cerimonial de indígenas do Xingu. Então todo esse elemento percussivo brasileiro está muito inserido aqui no Cabeça Dinossauro. A ideia desse disco é ser mais primitivo, uma sonoridade mais crua mesmo. A proposta é essa, né? Cabeça Dinossauro. E apesar de toda essa crueza, esse disco é um disco de pop rock clássico, assim. É um pop na essência. As músicas, como eu disse, são extremamente pegajosas e tocaram pra caralho nas rádios dessa época. Só pra vocês terem uma noção daquilo que eu tava falando lá, que ainda existia traços da ditadura naquela democracia, a música Bichos Escrotos foi proibida, foi censurada e não podia ser veiculada na rádio, apesar de uma altíssima demanda por parte dos ouvintes. A relevância desse disco aqui pra música nacional, em especial pro rock, é muito grande. Eu acho que o que ele mais trouxe assim de positivo foi mostrar que dava para ter uma sonoridade mais agressiva, mas que fosse também, de certa forma, mais palatável, né? Só que sem ser muito raso. Pelo contrário, é um disco que tem várias camadas, é um disco que eu realmente considero muito profundo. As letras são essenciais para se compreender aquele momento histórico do Brasil e vendeu mais de 700 mil cópias. E também rendeu a eles o primeiro disco de ouro e de platina. Esse disco mostrou que era possível ter guitarras pesadas, mais distorcidas e uma bateria bem na cara mesmo, assim, tocando na rádio, né? Para quem conhece aí o rock nacional sabe que as produções iniciais ali dos anos 80 eram muito cruas, né? Não tinham muita dinâmica. E a guitarra lá atrás, tudo muito moderado, muito segurado. Os próprios dois primeiros discos dos Titãs eram assim. Passando aí pelas faixas do disco, Cabeça Dinossauro, que é aquela introdução inspirada numa canção cerimonial de indígenas do Xingu. A-A-U-U, que é uma música muito legal, um baixão muito presente, a bateria também perfeita do Charles Gavan, essa daí tocou demais na rádio. Igreja, que é uma faixa extremamente controversa. Quando o Titãs tocava isso daí ao vivo, o Arnaldo Antunes, que não concordava muito com essa letra, saía do palco. E é realmente uma letra bem pé na porta, assim, dos Titãs, com base naquilo que eu falei, as críticas a instituições brasileiras, né? Nesse caso, uma instituição internacional. Polícia, que essa dispensa comentários, acredito que todo mundo conheça. Estado, Violência, olha o nome, a carga, o peso do título das músicas, né? Batendo muito mesmo nessa questão da crítica às instituições. A Face do Destruidor, acho que resume muito bem aquilo que eu falei desse lance experimental dentro do pop rock brasileiro. É uma música extremamente barulhenta, rápida, muito punk rock. Foda demais. Família, que o destaque dessa música, né, que é do Nando Reis, tem um baixão sinistro e essa daí também tocou demais na rádio. Homem Primata, mais um sucesso dos Titãs. Dívidas, essa daí muita gente se identifica, inclusive eu. E o que? Essa música é uma doideira, poesia concreta ali do Arnaldo Antunes. Eu adoro essa música, cheia das baterias ali eletrônicas. O Liminha teve muito dedo nessa canção também. Enfim, escasso. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam aí, dê joinha, que são essas coisas insuportáveis e chatas que todo influencer precisa falar, mas você vai me ajudar. Um fato curioso, antes da gente encerrar esse vídeo, é que eu amo o Cabeça Dinossauro, mas esse disco não é o meu favorito do Titãs. O meu favorito é esse daqui, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que vai ser tema no próximo vídeo aí.